Shalom, família MCR, shalom a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de Casa de Intercessores. Nosso tema nessa noite, dando início a mais uma sequência de temas baseado num tema central, tratando diretamente de quando os finais são transformados em começos. Hoje nós vamos dar início a esse grande tema, tratando diretamente da história de pessoas. Você vai estar, ao longo das próximas semanas, compartilhando conosco do testemunho de pessoas que se depararam com seus finais e que viveram grandes começos no Senhor. Testemunho de pessoas que entenderam o seu papel como igreja e passaram a trabalhar a favor daqueles que estão vivendo os seus finais. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de pessoas que sofreram grandes prejuízos, familiares, pessoas que sofrem grandes guerras na área de vícios, em guerras que realmente têm gerado muitos prejuízos não só sobre elas, mas sobre suas famílias, pessoas que se depararam com diagnósticos de doenças poderosas e realmente temos muito o que falar. Se eu começar a listar tantas coisas que queremos, em nome de Jesus, estaremos abordando aqui ao longo das próximas semanas. Realmente, nós vamos passar bastante tempo aqui nessa primeira noite. E o propósito, de fato, não é esse. E antes de começarmos, de darmos início efetivamente à nossa casa de intercessores dessa noite, eu quero convidar você a me acompanhar aqui na leitura de um salmo muito convidativo para esse nosso início, de casa de intercessores, início de tema, Palavra do Senhor, Salmo de número 40, diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4 diz: Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, Tu fizestes muitas maravilhas. Os Teus planos para nós são tantos que não podemos contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Salmo maravilhoso, poderíamos também continuar nesse salmo, mas eu quero parar aqui no 5º versículo. E esse salmo ele reflete muito daquilo que nos traz aqui para esse tema. Quando os finais são transformados em começos. Estamos aqui essa noite com a irmã Cristina. A irmã Cristina congrega conosco aqui no Ministério Cristão Rafah. E ela tem uma história muito preciosa, uma história de grande impacto, É uma jovem que tem muito a compartilhar conosco daquilo que o Senhor fez. E como eu havia falado no início, alguém que provou da experiência de um grande começo a partir de uma realidade que determina finais. Boa noite, Cristina. Queria que você se apresentasse. Seja bem-vinda à nossa casa de intercessores. É um prazer tê-la conosco, em nome de Jesus. Shalom, pastor. Boa noite. Shalom, família MCR. Para mim, estar aqui é um prazer imenso e dividir o que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida com vocês é algo que só o Senhor sabe o valor que isso tem. E não é, às vezes, não é um valor mensurável, não. É algo sobrenatural. Faz pouco tempo que eu estou em Brasília, pouco tempo que eu quero dizer, são 7 anos. Eu sou mineirinha mesmo. E eu vim para cá debaixo de um propósito do Senhor. Esperando algo, eu saí de Minas pensando que eu viria para cá para prestar concurso, para passar, enfim. E os planos do Senhor eram outros e eu dou glória a Deus por isso, porque quando
Quando o Senhor, quando Ele projeta e a gente se disponibiliza para viver aquilo que o Senhor tem para a gente, é algo sobrenatural, muito sobrenatural. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Cris. Nós vamos já ganhando tempo, né? Eu quero mergulhar nesse ambiente. Eu creio que Deus tem muita coisa a falar conosco através da sua vida, minha irmã. E a sua história, como você falou, né? Estava se apresentando, você veio de Minas para Brasília, jovem, né? Sim, com um sonho gigantesco, com projetos, com muita vontade de crescer na vida profissional. E aí chega um momento que o Senhor fala, não é assim. Os seus planos não são os meus. E na hora, assim, a gente... É engraçado porque, ao mesmo tempo que é um choque, mas é algo, assim, libertador. Mas a gente não consegue enxergar isso na hora. Na hora é muita barreira, é muito impacto ali. Mas depois, olhando hoje para trás, é algo assim que eu falo, Senhor, eu viveria tudo de novo. Tudo de novo. Glória a Deus. Meus irmãos, a Cris, como ela falou, ela chegou em Brasília, no auge da sua juventude, depois de formada, teve um tempo de experiência profissional e decidida, né, a estudar, a realmente começar a vida, como a gente diz, né, depois que a gente estuda tanto, se forma, se aperfeiçoa, ganha um pouco de experiência, fala assim, não, agora eu vou começar a minha vida. E é exatamente dentro desse ambiente que ela foi diagnosticada com câncer, né, no auge dessa juventude, no meio desse planejamento. E é interessante que nós estamos falando com alguém que desde criança ela tem uma experiência com Jesus. É alguém que caminhou com Cristo desde muito cedo. E eu quero, antes de pedi-la para responder essa questão, né, eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu quero que você se veja nessa história. Imagina tanto você como jovem que está nos vendo agora, como você como pai de jovens, imagina você estar numa situação onde quando tudo parecia pronto para que você decolasse para novos patamares, para novos padrões de experiência com Deus, a partir de tantos sonhos que você deseja realizar, de repente você é acordado, é despertado pelo choque de um diagnóstico de câncer. Como foi isso para você, Cristina, por favor? Eu acho que não só para mim, mas como para todo mundo que recebe um diagnóstico desse, não é fácil. Eu estava vindo como o senhor falou, de vários projetos, vários sonhos, e tinha acabado de fazer um curso da Jocum e estava sendo espiritualmente totalmente desconstruída. E chega um momento que eu falo, Senhor, até é algo assim que eu quero falar para você. Cuidado com o que você pede para o Senhor. Ele vai muito além do que a gente acha. O Senhor, eu falo que antes, para mim, Deus era... Eu colocava ele numa caixinha e ele era só aquilo. Não, ele é muito além, muito além. E quando eu descubro que ele é muito além, eu peço para ele me dar uma experiência sobrenatural. Só que eu esperava, sei lá, um anjo descer, falar comigo, qualquer coisa assim. E não, eu recebo o diagnóstico de câncer. Eu moro aqui sozinha, eu estou em Brasília sozinha. E num exame de rotina, eu pego o resultado e eu sou muito de ficar pesquisando na internet. E aí, quando eu vou ver lá, que eu olho na internet, está lá, 10% risco de ser câncer. Naquele momento, eu tinha 90% de não ser. Mas o Espírito Santo me falou, você tem câncer e você vai passar por todos os processos. A minha avó, ela teve câncer de mama também, só que a cirurgia dela foi só o quadrante, a quimioterapia dela foi mais tranquila, a rádio também. E aí, naquele momento, quando vem assim, nossa, eu tenho câncer e vou passar por tudo. O câncer é algo muito... Até então, era algo muito distante. Mesmo que minha avó teve o câncer, mas era algo assim, a gente nunca espera. É algo que eu falo que nem para o pior inimigo a gente deseja. E naquele momento em que o Espírito Santo me falou, você tem câncer,
eu pedi para o Senhor para que Ele não deixasse eu murmurar. Eu não queria saber o porquê, para quê e nem quanto tempo isso ia durar. Porque a minha avó já vinha de alguns anos com tratamento e hospital e tal. E eu já tive aquela imagem, meu Deus, eu não vou sair do hospital. O que vai ser agora? Prestando concurso, já estava numa fase boa ali de acertos nas provas e tal. Cursinho. E agora? E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero murmurar. Eu peço que o Senhor passe comigo. Eu passo pelo que for. Eu vou até a cova. E essa cova chegou. Eu não entrei, mas eu cheguei bem pertinho dessa cova. E isso foi assim, foi o que me deu, que me sustentou. Mas as primeiras semanas, assim, aquela notícia, assim, é bem impactante. Tinha a formatura da minha amiga próximo e eu estava bem emocionalmente abatida. E não consegui aproveitar a festa de formatura dela. Foi bem tenso, assim. Mas, assim, naquele momento que eu falei para o Senhor passa comigo, eu só tinha uma opção. Ou eu confiava, ou eu confiava. Amém. Para mim não tinha A ou B, era só A, pronto, e acabou. E eu me apeguei a isso. E estamos aqui. Glória a Deus. Dentro disso, Cris, como eu falei, né? Inclusive, é muito bom vê-la aqui e é bem convidativa a sua presença diante desse tema. Porque quando a gente fala de juventude, a gente fala de sonhos. Né? Você é uma jovem que é normal, a gente tem conversado um pouquinho, né? Você fala dos seus planos, família, filhos, né? Casamento, os filhos. Gêmeos. Olha só, eu gosto dos jovens por isso, gente. Eles são precisos mesmo. E glória a Deus por isso. E, de repente, falamos de quando os finais são transformados em começos, mas, na verdade, você estava vivendo a expectativa de começo e, de repente, ver tudo isso sendo transformado em finais. Como foi? Você falou bem sobre o processo, lidar com a notícia, com todo aquele processo, com toda aquela realidade de vereditos, de decretos que são liberados, decretos que falam de tratamento, da forma, o que vai acontecer. No caso também, seu foi câncer de mama, né? Foi de mama. Uhum. Então, eu imagino me colocando na condição de uma jovem que sonha com tudo isso, e principalmente família. Como foi para você agora, e eu quero que você entre nesse ambiente dos sonhos, dos planos, como foi para você, de repente, olhar e perceber a realidade daquilo tudo, né? Inclusive, você pode até entrar no impacto, no grau desse câncer, né? O prejuízo, e de repente se ver prestes a ver muito dessas coisas serem abaladas. Como foi para você isso? É complicado, assim, porque mesmo nós somos seres humanos, nós temos dores, nós temos sentimentos, nós temos sonhos, e quando a gente vê que isso vai ter um ponto e uma vírgula, e você não sabe o que vem depois desse ponto e dessa vírgula, é desesperador. Meu sonho de ser mãe, eu tive câncer de mama, do caso invasivo, ele poderia sair e andar para outros órgãos. E durante o tratamento eu já fui informada que eu poderia perder a fertilidade. E aí fica naquilo, eu vou guardar meus óvulos, eu não vou, o que eu faço? Fui pesquisar, muito caro. Aí quando chegou um dia eu falei, Senhor, o Senhor me fez. Então, se o Senhor quiser me dar filhos, o Senhor vai me dar. Mas até chegar a essa consciência de que, assim, o Senhor me criou, o Senhor sabe de todas as coisas, é como se não existisse o amanhã. É como se é como se o senhor vem lendo um livro, uma história, e quando o senhor vira a página, não tem mais nada. E o senhor não sabe o que vai acontecer. O senhor não sabe se a história vai ter continuidade, o senhor não sabe se ela vai ter um ponto final. É assim, olha para frente, mas a única coisa que te reflete é o passado. Não tem nada para frente que você consegue enxergar. E quando eu recebi o diagnóstico, estava eu e minha irmã, até foi aqui em Brasília,
que o médico chegou e falou, o meu seio era muito pequeno e o tumor ele já estava crescendo de janeiro a março, ele cresceu cerca de 2,5 centímetros. Uau. Ele já estava com Evoluindo 1,7, muito rápido. muito, muito rápido. E ele falou assim, como o seu peito é pequeno, então vai ter que ter a extração total. E como ele era invasivo, ele já tinha ramificado para o mamilo. E aí ele falou, vai ter que fazer a extração total, a mastectomia total, com a extração do mamilo. Aí, naquele momento, eu falei, não. Eu falei, Senhor, não, é demais para mim. Já era o peso do câncer, o peso de eu não sei o que vai ser, e ainda vou carregar algo que, Uma verdadeira mutilação, né, agora. É uma mutilação, literalmente. E aí eu estava naquela esperança ainda, mesmo o Espírito Santo falando, você vai passar por tudo. Mas eu estava naquela esperança dele falar, teu cabelo não vai cair. Porque pra gente, mulher, o cabelo é tipo... Eu sempre fui muito invocada com cabelo longo. Eu usei mega hair por muitos anos, E aí, quando ele falou, teu cabelo vai cair, eu falei, não, Senhor, aí é demais. Aí eu desabei e falei, Senhor, eu não dou conta. E durante algum tempo, todas as vezes que eu ia tomar banho, eu me despedia, tanto do meu cabelo como do meu peito. Era um ritual. Todo banho era uma despedida. Até que chegou um dia que o Espírito Santo virou para mim e falou assim, não é um fio de cabelo ou um pedaço de carne que vai falar quem você foi, quem você é e quem você vai ser. Quem fala isso sou eu. E a partir daquele momento, eu nunca mais, não me despedi mais. E é assim, a gente quer resolver tudo. Eu sempre fui muito missimiojo, querer as coisas muito... E com o Senhor não é assim. O Senhor tem processos. Não adianta, é um degrau de cada vez. Às vezes a gente quer ser mais rapidinho, pular os degraus e aí não vai. E aí contar para a família. Meu pai é muito apegado a mim. Isso tem um peso muito grande. Durante meu tratamento, meu pai deu 2 AVCs. E aí, nossa, foi uma fase bem complicada mesmo, bem difícil, pastor. Meu Deus. Quando nós, olhando para tudo que você viveu, né, e como eu falei, eu me preocupo em entrar muito na sensibilidade dessa história, porque é muito agressivo isso. Muito. Né? Quando você entende a realidade espiritual do que representa essa nossa experiência com Deus, seja como homem ali, a mulher, a forma como Deus nos cria, o cuidado de Deus, né? Apesar de... e eu quero até chamar a atenção, fazer um parêntese bem breve aqui sobre esse aspecto, né? Vivemos num mundo onde as pessoas estão tão preocupadas em se mostrar, em criar a sua cultura, né? Da exposição, sim, dos corpos bonitos e tal, mas sim. Quando você vai para Deus e entende quanto que o seu corpo é precioso, não é um aspecto de vaidade que está sendo colocado, não é um aspecto de... É uma quebra de integridade, é aquela coisa íntegra, plena, que está sendo tocada, e você olha e fala, Deus, como eu falei, sonhando com casamento, filhos, né, principalmente esse aspecto da família, sim. E você pensa, Deus, como que vai ser agora, né? Não existe, isso é como se apagasse todos os sonhos, é como se... Para que eu vou sonhar? Para que eu vou continuar querendo isso? Até a questão de ser mãe, teve uma fase da minha vida que eu não era muito assim com criança, mas chegou um momento que eu sou muito apegada à criança. E filho, para mim, é algo assim que o Senhor sabe. O Senhor sabe, meus filhos já têm nome já. Uau. E eu estou esperando os meus filhos aí. E aí, quando você vai falar assim, não, eu não vou ser mãe, eu não vou amamentar, porque existe alguns casos que tem a extração só, o quadrante que eles falam, sim. Mas no meu caso, não. No meu caso, era total, era tirar o recheio com o mamilo e tudo. Senhor... E até a questão também do casamento, porque você não se vê... Eu não sei se eu posso falar digna, mas
Às vezes a gente procura ser tão perfeito para o outro, e aí quando você se vê que você não é mais perfeita, eu falo que seria um carro batido, ele nunca mais vai ser original. Isso tem um peso muito, muito grande, assim. E o Senhor, ele cuida dos detalhes. E assim, isso depois fica no passado. E Deus vai fazendo coisas Aleluia. que lá atrás a gente olha e fala assim, gente, mas não é possível que isso possa acontecer. E o Senhor fala, não, pode Glória a acontecer sim. E diante dessa... Antes de falar, né, como você mesmo disse, como alguém lendo um livro, de repente, o próximo capítulo, a página está em branco, e o escritor, inclusive, fala, eu quero que você escreva junto comigo agora, mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Mas quem era... Eu queria que você falasse um pouco para nós quem era essa Cristina antes dessa experiência. Meu Deus. Porque a gente sempre trabalha muito nisso, né? E eu quero deixar claro para você que tem lidado com diagnósticos, né? Diagnósticos de doenças incuráveis, de realidades que aos olhos humanos são impossíveis de serem mudadas. Nada é por acaso. Nós não acreditamos em acidentes, nós não acreditamos em, aconteceu. Não, tudo tem um propósito. Ainda que sejamos limitados demais para compreendê-los, existe sim um propósito, até porque Deus ele é muito fiel. E até a gente fala muito de Jó, e a impressão que nós temos é que Jó sofreu gratuitamente às custas de uma aposta, né, de Deus junto ao diabo, onde o diabo fala, não, seu servo Jó lhe trata bem, lhe serve, lhe adora, porque o Senhor dá tudo para ele, agora tira dele, para o Senhor ver como é que ele vai ser mudado. E Deus permite, né, que o diabo tocasse em tudo que estivesse em volta de Jó, mas eu quero chamar sua atenção para exatamente esse contexto. Quando você vê Jó perdendo tudo, ele chama atenção para algo que representa muito na nossa vida. Ele fala, tudo, o mal que eu temia me sobreveio. Então eu quero dizer que por trás daquela fé tão expoente, tão ativa, né, tão pública, existia alguém que tinha medo. Medo de perder, medo de paralisar, medo de ter prejuízos, e ele manifesta isso. Então, o primeiro aspecto que me chama a atenção na história de Jó e que me prova que ele não sofreu por acaso, não foi uma mera aposta. Existe uma história muito mais interessante quando você olha por essa ótica. Existia alguém que ele tinha medo. E Deus tratou o medo de Jó durante todo aquele período. E ao final de todo o processo de Jó, ele vai ter uma experiência que acaba sendo um outro aspecto muito fundamental também na relação que Deus o havia chamado para viver com ele. Jó, quando ele se depara com Deus, depois de apresentar muitas questões que ele queria apresentar para Deus, né, e Deus Deus é que mostra as questões para ele. Ao final do processo ali do interrogatório de Deus, ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E quando eu vejo esses dois aspectos, alguém que tinha medo e que se achava tão próximo de Deus, mas que viu o seu medo vir à superfície para ser tratado e percebeu e viu a sua distância ser vencida, a sua distância desse Deus que ele se achava tão próximo, eu encontro muito propósito em tudo aquilo que Jó sofreu. E por isso fiz toda essa consideração aqui, porque eu quero que você me apresente essa experiência. Quem era essa Cristina? Como é que você descreve a Cristina antes dessa experiência, né? Só abrir um parênteses. Fique à vontade. Esse versículo de Jó é o meu versículo. Hoje é o meu versículo. Aos 7 anos, eu fui para a igreja e nunca me desviei, sempre achei que estava com o Senhor, pensava que estava tudo bem, que era aquilo. Mas eu era uma pessoa achava que eu era muito autossuficiente, que eu não dependia de ninguém, que eu tinha o controle de tudo. Eu não tinha paciência nenhuma. Eu era uma pessoa muito impaciente, todos das áreas da minha vida era algo muito impaciente. A questão de não conseguir ir um degrau por vez era muito eu.
Muito, muito mesmo. E aí, nessa hora, o Senhor, tipo, ele começa é o vaso que ele é quebrado e ele é refeito, mesmo que não seja original, mas ele é refeito pelo Senhor. Deus, o próprio. Quando você diz original, o que você entende? O que você quer dizer? Nossa, pastor, é muito... Eu ficava... É porque nós mulheres, a gente tem uma sensibilidade, assim, e não é para o outro, é para a gente. Essa questão de cabelo, do nosso corpo, e até para a questão também para os maridos, para o meu futuro marido, isso é muito importante para a gente. E quando você vê que você não vai ter mais aquilo, que para mim era importante, era muito importante. O cabelo, nossa, o cabelo... E às vezes, assim, fala assim, eu não tenho preconceito. É muito assim... Eu vivi os dois lados. Eu já vi muita gente sem cabelo e eu olhava, o que será que está acontecendo? E quando você se vê do outro lado, quando a moeda muda de lado, que você é olhado com aqueles olhos que um dia você olhou, é muito... Aí a gente vê o quão feio nós somos, o quanto a gente precisa mudar. E eu sou muito grata a Deus porque... eu precisava muito. E eu achava que estava tudo bem. Eu achava assim que, nossa, não, estou indo à igreja, fiz o curso da Jocum, muita coisa está mudando a minha visão e tal, mas eu achava que, tipo, não, tô no caminho certo. E aí, depois que tudo passa, que se olha, muda, e de uma hora para outra... Você vê em outro contexto. É muito... assim, às vezes eu olho para trás assim, e não que eu queira esquecer. Eu falo que eu não esqueço, eu não apago, nem os erros, nem o passado, porque eu quero que eles estejam ali para eu sempre lembrar de onde eu saí, de onde o Senhor me tirou. E é muito o salmo que o Senhor leu, é tirar mesmo ali da lama. E o Senhor me mudou muito, muito mesmo. Eu tive experiências assim que só com o Senhor mesmo. E assim, muitas vezes alguém fala assim, nossa, você foi muito forte. Eu não fui forte. Eu não fui. Foi só o Senhor. Porque não tem como ser forte. Não tem como fazer nada. Não tem como a gente dar um passo à frente. É só o Senhor. Se não for Ele, a gente não consegue. E nessa mudança toda, você está num tratamento oncológico, você sai do mundo normal, vai para um mundo que você não conhece, e é um mundo, existe, é muito engraçado isso, não é engraçado, mas são dois mundos, e aí as coisas vão acontecendo de uma forma que dói, porque mudança dói. E aí são várias dores, são dores do tratamento, são dores de quimioterapia, que a gente ainda vai falar mais assim sobre esse período mesmo ali. E fora o que o Senhor vem trabalhando assim em mim, o que o Senhor trabalhou em mim, que assim, ao mesmo tempo que dói, é algo tão suave, é algo tão assim que é somente do Senhor mesmo. E eu acho que eu respondi. Amém. Dentro desse contexto, né, eu fiz as perguntas sobre o contexto do ser original, porque é algo que precisa ser explorado aqui, né? Quando eu ouço você falar, imagino quantas mulheres se deparam com essa experiência, quantas jovens, às vezes até mesmo esposas, que após casadas ali, estruturadas nas suas famílias, se viram diante de uma situação que produziu um trauma, que produziu um desgaste na própria relação. E, na verdade, eu quero chamar a atenção para isso, né? Considerando, Deus tem nos levado a uma postura que nós precisamos realmente explorá-la com mais intensidade,
porque quando você vivencia essa mutilação, como foi, né, de um órgão tão sensível, que tem um significado tão precioso, um significado profundo na estruturação de uma casa, de uma família, né? Deus, ele produz, sim, uma originalidade nisso, e eu acredito que existe uma originalidade muito mais consistente, né? Sim. Foi por isso que eu fiz essa pergunta, quem era a Cris antes, porque existe, sim, uma originalidade muito maior. É isso que eu quero que você entenda. Sim. Eu acho que aquela Cris antes, ela não era tão original em todos os aspectos. Não, E um então, mas contexto a gente físico não é muito consegue relativo. enxergar isso lá atrás, pastor. E é justamente isso. Lá atrás, eu me vi assim, tipo, o carro 100%. E olha que homem que é mais ligado com essas coisas de carro e tal. Mas eu me vi assim, tipo, um carro 100% e ele é totalmente destruído. E ele não deu PT, mas ele teve uns ajustes ali, mas ele não é mais, a peça não é mais original. Mas aí, voltando lá atrás, quem fala quem eu sou é só o Senhor. Então, o meu original não é o original do Senhor. E ele faz tudo novo. Hoje Tudo você está mais novo. original, né? Eu creio. E eu também, minha irmã, com certeza. O seu testemunho, né? Nós estávamos conversando, temos conversado sobre ele. E você é bem precisa dos números, né? Eu acho isso muito bom. Pouco. E você falou, pastor, foram 359 dias. Foram. 359 dias ali vivendo todo esse ambiente, mergulhada nesse mundo, né, que existe. Existe. E a Cris falou, e eu quero chamar a sua atenção como igreja, né? Nós temos vivido um tempo tão agressivo, né, que, sob todos os aspectos, ele nos obriga a parar. E uma das coisas, eu quero abrir meu coração dentro desse contexto, porque eu sou muito tocado quando eu me deparo com testemunhos como o da Cristina, quem nós somos dentro de tudo isso. Criamos o evangelho, muitas das vezes, tão dominado pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Como ela mesma disse, né, é normal nós vermos jovens como ela estava ali. Você termina uma universidade, você está no auge do seu vigor, você se sente capaz para vencer grandes guerras, para transpor grandes fronteiras e realmente se consagrar numa posição de destaque, né, num padrão de vida próspero, e de repente você é acometido com uma enfermidade, ou nem precisa ser uma enfermidade, um acidente grave, de graves proporções, e você é obrigado a ser despertado para uma realidade que aproxima muito mais você da sua originalidade do que aquilo que você acreditava. E eu quero chamar a sua atenção como igreja para essa responsabilidade. Será que nós temos vivido um evangelho que tem nos feito sensíveis a tantos universos, a tantos mundos à nossa volta, de pessoas que estão, sim, lidando com seus finais, na expectativa de, alguma forma, encontrar um começo, viver esse começo que só Cristo é capaz de nos oferecer? Eu sou muito pressionado por isso, não pelas palavras da Cristina, mas pelo Senhor que é revelado através desse testemunho. E eu quero chamar a sua atenção, se você é uma dessas pessoas que, graças a Deus, não se viu diante de nenhuma doença, de nenhuma tragédia, isso não faz você alguém distante disso, pelo contrário. Deus nos chamou para sermos sensíveis a quem precisa, sensíveis às guerras, às tragédias alheias, porque é assim que Ele é revelado, é assim que a história de gerações inteiras são mudadas. E quando nos é trazido um tema como esse, sobre todas as coisas, ele tem como propósito nos despertar. Seja você que está debaixo de uma realidade, vivendo essas impossibilidades, esses finais, seja você como alguém que precisa sim entender que Deus quer fazer você um emissário, um agente de grandes começos. Então, como eu falei, 359 dias
ali bem contados para a glória do Foram. Senhor. E Deus conta o dia dos seus filhos, e essa contagem é linda, parabéns. Mas houve algum momento em que você falou, hoje eu desisto, agora não dá mais? Eu Sim. quero que você, por favor, nos descreva aquele momento, porque é lindo vê-la falar sobre a experiência, o que Deus fez, mas eu queria chamar a atenção agora para aquele dia mau, aquele dia que Sim. você falou, não quero mais, porque isso reflete muito esse final. É um tratamento muito agressivo. A quimioterapia, ela destrói tudo no nosso organismo, todas as células boas e todas as células ruins. E então é mal-estar, é muita coisa assim. O meu protocolo foi 4 químios vermelhas e 12 químios brancas. É a cor dela mesma, a cor dela é branca e é vermelha. E a intensidade está referida às cores ou elas são de intensidades proporcionais? Não, são totalmente diferentes. A vermelha ela é mais forte e é onde é quando cai o cabelo e os pelos da região íntima. E aí eu pensei, eu estou bem, tinha acabado de fazer a cirurgia. A cirurgia foi algo assim muito de Deus mesmo. E eu quero só abrir, só isso eu preciso falar porque foi algo assim. Quando eu estava fazendo as consultas para a cirurgia, porque quando eu entrei no hospital para a primeira consulta, o médico falou que eu tinha que ser operada com urgência, para o câncer não espalhar. E aí isso foi em julho, em junho eu fiz a cirurgia. E quando eu fiz a cirurgia, antes da cirurgia, eu falei para o doutor, falei, doutor, já vou estar cortada dormindo. Põe silicone do outro lado. Já que vai ter que colocar silicone de um lado, põe do outro. Ele, Cristina, não dá. Seu peito é pequeno, eu vou ter que tirar uns 4 dedos de pele, de fora a fora, então não tem como. E eu, não tem como e tal. E aí eu fiquei. A última semana, véspera da cirurgia, eu fiquei pedindo para o Senhor, Senhor, tem misericórdia, estica minha pele. Estica todos os dias. Lembrava do Senhor, Senhor, estica minha pele. E aí, quando eu acordei da cirurgia, e aí na hora da cirurgia, antes da cirurgia, eu pedi para ele desenhou aonde ia ter o corte e tal. E aí eu falei para ele, e do outro lado? Ele falou assim, não, a gente não vai, eu já te expliquei, a gente já conversou, doutor, pode ir. Porque pode desenhar, pode riscar, porque eu sei que vai. E o Senhor me deu esse presente. E quando eu acordei, as enfermeiras falaram, fica tranquila, Cristina, o doutor Rafael colocou silicone nos 2 peitos. E assim, é algo simples, mas para mim não era. Eu já estava perdendo um peito. E para mim foi um carinho de Deus. Eu falo que o meu lema, durante o tratamento, e vai ser para o resto da minha vida, é que Deus cuida dos detalhes. Aleluia. Ele sempre cuida dos detalhes. E quando eu fiz a cirurgia, que foi me passado como ia ser e tal, eu fiquei com o curativo todo. E aí eu pesquisei várias fotos de seios sem o mamilo. E eram imagens que, tipo, eram difícil até de ver. Salvei algumas no meu telefone, porque eu falava assim, eu preciso olhar para isso, porque eu preciso acostumar com essa imagem, porque vai ser a minha imagem. E aí, no dia que foi para tirar o curativo, eu entrei no banheiro e fiz uma pequena oração. Eu falei para o Senhor que, naquele momento, eu queria que Ele colocasse os olhos dele em mim, porque os meus olhos tinham preconceito e eu ia ver meu peito pela primeira vez. E eu queria ver meu peito com os olhos dele, porque eu sabia que os olhos dele não tinham preconceito. E só falei isso ali, fui para o hospital e me deu alergia do micropóreo e foi bem tenso. E aí, quando tirou, que as enfermeiras olharam assim, elas, que lindo, ficou perfeito. E eu, meu Deus, Senhor, é agora que eu olhei. Eu falei, caracas, Deus, muito obrigada, porque foi amor à primeira vista. Glória a Deus. Eu me apaixonei.
Glória a E Jesus. foi um presente do Senhor para mim. E, nossa, eu sou grata a Deus até hoje, porque às vezes eu olho e falo assim, Senhor, não precisava de tanto, mas muito obrigada, porque foi 100%. E aí, quando foi a quimioterapia, isso foi em junho, quando foi em agosto, 9 de agosto, eu comecei a primeira quimioterapia. E aí, como eu vinha da cirurgia e estava super bem, o médico falou assim, você quer começar pelas brancas ou pelas vermelhas? Aí, qual é mais forte? Ele, as vermelhas. Eu falei assim, então vou começar pelas vermelhas. E começou. Só que as vermelhas, a gente toma ela na primeira aplicação, a gente sempre toma ela na mão, nas costas da mão, porque a quimio não pode ter contato com a carne, que ela acaba prejudicando ali. E a quimioterapia, ela seca as nossas veias. Muita gente dá problema de coração. Você cura um negócio e pode prejudicar outro. Muita gente coloca aquele catéter e eu falava para o Senhor, é muita cicatriz, eu não quero colocar o catéter. E a primeira quimioterapia, eu operei do lado direito. E então eu comecei a quimio do lado esquerdo. Eu consigo sentir o gosto e eu senti ela correr todo o meu corpo, até que ela voltou no mesmo ponto. E foram 4 sessões, 4 ciclos de quimio vermelha, de 21 em 21 dias. E quando termina, e aí a quimio vermelha, foram 19 dias após a primeira aplicação, eu fui tomar banho e quando eu molhei o cabelo, meu corpo ficou preto de cabelo. Aí eu falei, Senhor, eu não vou dar conta. E isso foi numa quarta-feira, eu estava na casa dos meus pais. E aí, na sexta-feira, nós íamos viajar, lavei o cabelo ali, joguei o cabelo fora, escondi para minha mãe não ver, ninguém ver. Quando eu fui raspar o cabelo, que para mim era algo muito significativo, aí eu entrei no banheiro novamente. E falei, Senhor, mais uma vez, eu quero me ver com os teus olhos, porque os meus olhos têm muito preconceito. E assim como o Senhor me ouviu lá atrás, eu quero que o Senhor me ouça novamente. E eu fui para raspar o cabelo e fiquei careca. Falei que eu queria ficar com a cabeça lumiando, porque se eu fosse ficar careca, eu ia ficar careca mesmo. E minha mãe raspou a cabeça também junto comigo, que foi algo assim também que mexeu muito comigo, essa parte, sim. E aí, nesse olhar do Senhor, da mesma forma que ele fez com que eu me apaixonasse pelo meu peito, do jeito que estava, o original dele, não mais o meu, eu amei a minha fase careca. Amei. Eu tive que raspar a cabeça 2 vezes, porque caía muito o cabelo. E eu fiz os 4 ciclos vermelhos. E aí o médico chegou na consulta com o oncologista, ele falou assim, agora a gente vai começar as brancas. Elas são mais tranquilas e tal. Ótimo. E eu fiz o tratamento em Barretos. Então, da casa dos meus pais até lá, eram quase 400 quilômetros, ida e vinda. Então, dava 700 e poucos quilômetros. E aí eles... Não, a quimioterapia branca é 1 por semana. Eu falei, doutor, eu não consigo, porque é muito longe para eu vir e voltar, é muito cansativo. Você já sai da sala de quimioterapia muito mal, é algo instantâneo. A vermelha, como o líquido é vermelho, eu quase dei um treco quando a primeira aplicação, terminou a aplicação, eu virei para a enfermeira e falei assim, eu posso ir ao banheiro? Ela falou assim, deixa eu só tirar seu acesso para você ir. Aí eu esperei ela tirar o acesso, aí ela falou assim, se por acaso você fizer xixi vermelho, é normal. Mas eu pensei um vermelho, tipo, não, fazia 20 minutos que eu tinha acabado de tomar a quimioterapia. Ela já tinha corrido todo o meu organismo. Que eu fiz xixi, saiu parecendo sangue. Eu falei, meu Deus do céu. Então, você já sai da sala de quimioterapia com um cansaço, uma indisposição muito grande. E aí eu falei para o doutor, doutor, não tem outra, eu tenho que vir toda semana? Ele, não, a gente pode fazer ao contrário, a gente pode fazer diferente. A gente pode tomar 3 doses em uma.
ciclos de 21 em 21 dias. Aí eu achando que eu controlava todas as coisas, falei, não, tudo bem, eu estou forte, pode mandar que eu dou conta. E no primeiro ciclo branco, que era a tranquila, a minha imunidade foi a 88. Meu Deus. Quando o mínimo era 1.500. Resumindo, não tinha quase imunidade. Nada. O médico falou assim, se você pegar um vento mais frio e pegar gripe, você morre da gripe. Você não vai morrer do câncer, você morre da gripe. Mas mesmo assim, ele falou assim, não, como você está bem, você vai para casa, só que você não pode ter vários sintomas. Na verdade, eram 4 sintomas que eu não poderia ter. E quando eu cheguei à casa da minha irmã, e Deus cuida tanto dos detalhes, mas tanto, que até então eu estava na fazenda, na casa dos meus pais. E quando começou o ciclo branco, minha irmã mora em Uberlândia, ela falou assim, você não quer ir ficar comigo? Para minha mãe descansar, porque durante 30 dias da minha cirurgia, eu dependia de alguém. Essa dependência, para mim, era muito difícil. Eu sempre fui muito de ajudar, eu sempre fui muito de doar, mas eu nunca fui de receber. Isso, para mim, era muito difícil mesmo. E aí, quando eu me vi, tipo, alguém tendo que me dar banho literalmente, foi assim, foi uma quebra, sabe? Uma quebra de aquele original que eu achava lá atrás, sabe assim, desconstruindo tudo aquilo que eu construí. É uma verdadeira desconstrução. E aí ela falou assim, não, minha mãe está cansada, vamos para Uberlândia comigo. E eu fui, tomei a quimio na quinta, no final de semana eu fui para a casa dela. Aí quando foi na outra sexta-feira, eu fui a Barretos e fiz os exames, deu lá, imunidade 88. Voltei para Uberlândia. Deus é tão cuidadoso nos detalhes que se eu não estivesse em Uberlândia, eu não sei o que teria acontecido. Se eu tivesse em Carneirinho, o Carneirinho não tem recursos para tratar o meu caso. Aí eu fui para o hospital, fiquei internada em isolamento, tomando antibiótico direto. E aí foi assim, eu falo que foi um dos piores momentos, assim, porque lá atrás, quando eu descobri que eu estava com câncer, que o Espírito Santo falou, eu falei para o Senhor, eu não quero murmurar, eu não quero falar, eu não quero saber por quê nem para quê. E eu tive os meus momentos com Deus de me derramar, mas eu falei, Senhor, não, eu não quero isso, eu quero confiar em Ti. Só que aí chegou um momento em que eles não encontravam mais veia para me aplicar antibiótico, porque a quimio eu já tinha secado as minhas veias. E aí a enfermeira veio, procurou no meu braço e algumas veias estouraram porque estavam muito fracas. E aí ela veio e falou assim, se a gente não conseguir encontrar a veia, a gente vai ter que pegar ou na sua virilha ou no seu pé. E aí eu peguei e falei para o Senhor, Senhor... E aí eu virei para o canto, assim como... O rei Ezequias. Sim. E aí eu chorei. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou pedindo muito. Eu estou pedindo uma veia, só uma veia. Eu não estou pedindo para o Senhor me livrar disso. Eu só quero que o Senhor me dê uma veia. E foi assim, foi muito difícil porque meus pais estavam em Carneirinho e não poderiam ir porque ninguém podia entrar para me ver. Quem entrava não podia sair porque... o clima em Uberlândia estava meio friozinho, então se pegasse uma gripe, então qualquer coisa poderia passar para mim. E esse momento de ficar sozinha é um momento que você para e fala, eu estou sozinha? É isso mesmo? E aí o Senhor foi e me deu uma veia, bem nesse dedinho que eu nunca mais encontrei. Eu sei que foi o Senhor que colocou aquela veia aqui no meu dedinho minguinho. E tomei, terminou, foram 3 dias de tratamento, minha imunidade. Aí o médico falou assim, se sua imunidade tiver 800, eu posso te liberar, porque é melhor você ficar em casa do que ficar no hospital. O risco Exatamente. em casa é menor do que no hospital. E aí ele falou assim, se com 3 dias tiver 800, eu te libero. E eu, Senhor, é só o Senhor. Não tem, porque... Não tem nada que ninguém possa fazer. É só o Senhor. É Ele que construiu a máquina. Ele que desenhou, Ele que fez. Então, Ele que sabe que combustível colocar para aquilo andar.
E aí, no terceiro dia, eu fiz os exames e aí minha imunidade estava 1.200, 1.300. Eu, ai, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Fui para casa, aí no segundo ciclo eu ainda estava em Uberlândia, porque a gente ficou com medo de eu passar mal novamente. E aí, no terceiro ciclo, eu já fui para Minas, fui para Carneirinho, para casa dos meus pais, para a fazenda. E aí, sim, foi o momento em que eu falei, Senhor, eu não dou mais conta. Eu não dá mais. Eu cheguei no meu limite. Eu não consigo dar mais um passo. Eu tomei a químio na quinta-feira, fui para a fazenda. E de sábado para domingo, eu comecei a dar os mesmos sintomas que eu dei anteriormente, na primeira aplicação. E eu falei para o Senhor, Senhor, minha mãe ficou de hora em hora indo me monitorar e tal. E passei a noite de sexta para sábado, de sábado para domingo, na verdade. E o domingo fiquei muito mal, muito mal. O corpo não te dá vontade de comer, você não sente gosto de nada. Quando você sente, parece que você está comendo ferro. Eu nunca comi ferro, mas eu gosto de ferro. Meu Deus. E aí você não tem vontade nem de tomar água. E você precisa tomar água porque você precisa hidratar, porque você precisa se preparar para a próxima sessão de quimioterapia. E aí, quando foi de domingo para segunda, eu falo que eu fiz a minha oração da morte. Porque naquele momento eu falei para o Senhor, Senhor, eu não dou conta mais. Para mim é até aqui só. Eu estou pronta. Pode me levar. Eu só peço que cuide dos meus pais e das minhas irmãs e dos meus amigos e não me deixe para o inferno, Senhor. E ali eu terminei minha oração, que ela foi bem curta mesmo. E aí eu senti como se algo se despregasse do meu corpo. Então, naquele momento, eu tive a certeza, eu não vou amanhecer. E isso é algo que, depois, algum tempo depois que eu fui contar essa experiência, como tinha sido, porque no outro dia eu não contei para os meus pais nem nada, a minha mãe chorava e falava assim, como que você morrendo no quarto do lado e você não me chama? E eu falava assim, e eu falei para ela assim, para quê? Para a senhora pedir para o senhor não me levar, sendo que tudo que eu queria era pôr um ponto final naquilo, era acabar com aquele sofrimento. E aí, no outro dia, eu acordei e fui melhorando, e teve o quarto ciclo, e quando foi em janeiro, terminou as minhas quimioterapias. Obrigada, pastor. E aí eu pensei, não, agora está tranquilo, agora tá tudo bem e tal. Aí começaram as rádios. Foram 25 sessões, uma por dia, e de segunda a sexta-feira. E aí o médico falou assim para mim, Cristina, ela queima, porque é uma radiação, e lá pela 17ª, 18ª, ela vai começar a queimar. Aí eu, tudo bem. Comecei a primeira, a segunda, na terceira começou a queimar. Nem na 10ª. E aí eu fui falar com o médico, tipo assim, não pode dar pausa, porque se você começa, você tem que continuar. E no final das 25, eu já estava com a axila, a parte do peito toda queimada, toda preta mesmo. E aí foi outra coisa que eu falava assim, Senhor, além da cicatriz, ainda vai ficar esse queimado. Não estava bom só a cicatriz? E eu terminei as sessões de radioterapia em maio. E eu comecei dia 23 de maio de 2018 e terminei dia 16 de maio de 2019. E para a gente, assim, quando a gente entra no hospital,
Eu falo que a gente vê aqui, a gente não consegue ver um fim. A gente não consegue, não tem como a gente falar assim, não, vai acontecer isso e eu vou chegar lá. O chegar lá não existe para a gente. É como se, literalmente um dia após o outro. Sim. E aí, para quem termina o tratamento lá, protocolos e tudo, a gente tem um símbolo que é tocar o sino. Então, quando você fala, não, eu estou com câncer, que você entra, principalmente no Hospital de Barretos, e você começa o tratamento, tu passa por aquele sino e fala, meu Deus, será que eu vou tocar? E às vezes esperando, e fica na rádio esse sino, no setor de radioterapia. E às vezes eu esperando o meu tratamento lá, esperando a minha vez de ir para a radioterapia, e tinha um tocando e tal. E eu falava assim, será que eu vou chegar? Será que vai chegar a minha vez? É uma incerteza muito grande. Mas eu falo não, quando eu toquei, eu falo que eu estava dentro da gaiola e abriu. Na minha vida, eu tive 2 vezes essa sensação, que foi essa semana, e nesse dia, a mesma sensação. Eu abro a gaiola e eu posso voar. Meu Deus, que dia maravilhoso. E aí você olha para trás e fala assim, o que eu passei? É só o Senhor mesmo para sustentar, é só o Senhor que dá força para a gente continuar. E quando a gente já não tem mais forças, que fala, acabou, porque a gente pede muito isso. E minha mãe, com certeza, vai assistir. E muitas vezes, na casa da minha mãe, no quarto ao lado, eu falava para o Senhor, Senhor, tá bom, chega. O Senhor está me confundindo com Davi. Não tem nada a ver, Senhor. São genéticas totalmente diferentes. Não confunde, não. E chega, né? Vamos deixar para outro. Eu passo a minha vez. E isso geralmente era à noite, porque eu trocava a noite pelo dia. O tratamento faz isso com a gente. E aí a gente pede, sim. Várias vezes eu pedi para o Senhor, não que eu quisesse aquilo, mas para mim era o melhor. Naquele momento ali, não continuar, para mim era o melhor. Entendi. Isso é algo muito intenso, né? E quando, olhando para tudo isso, né, vendo que houveram muitos momentos, né, muitas noites aconteceram em que os finais foram bem apresentados, né? Muito, muito próximo. E eu não considero isso como uma fuga, é uma rendição. Na verdade, a sensação de quem está vivendo é, deixa eu me render. Não é um fugitivo, é alguém que fala, não. Mas glória a Deus que Ele nos leva a esses limites. Deus, Ele... Não é que Deus tenha prazer nas nossas enfermidades, ou Deus nos espera adoecer, ou passar por situações trágicas para que possamos, de alguma forma, não é isso. Precisamos entender que lidar com finais é um processo que foi instituído pelo pecado, não foi Deus que estabeleceu. Não foi Deus que te deu um veredito de doença incurável, não foi Deus que colocou você dentro de um carro em alta velocidade e o fez capotar. Não, o pecado nos levou para os nossos finais. E o que é mais glorioso é porque o momento que Deus se revela, ou o momento que Ele se faz, que Ele nos mostra a definição de tudo que nós estamos vivendo, é exatamente quando a gente chega nesse fundo de poço, quando a gente alcança esse estágio máximo, né, de suportabilidade, onde você olha e fala, não, eu não consigo mais. E nessa hora que Deus fala, eu estou aqui para te fazer viver um começo, há um começo para você. Você, como falou, estava em Barretos, né, o Hospital do Amor, sim. O hospital que é uma referência na América Latina hoje, nos tratamentos oncológicos, né? E é um verdadeiro mundo, né, aquele hospital. Eu queria que você falasse para nós um pouco do que representou entrar nesse mundo, porque sabemos, né, graças a Deus, estar com você aqui, depois de tudo que você viveu, é algo muito precioso,
Mas você entrou no universo onde muitos, inclusive, não saíram, onde não saíram dali, não saíram da gaiola, né? Da Sim. forma que você saiu, Aham. vamos dizer assim. E o que foi para você entrar naquele universo, de repente se descobrir dentro daquele ambiente com tantas pessoas? Como foi isso? Quando eu fui diagnosticada, só tinha no meu coração o Hospital de Barretos. Justamente por essa referência. E não foi fácil entrar lá. A fila de espera é muito grande. Tanto é que no meu primeiro contato com o hospital, isso foi no começo de abril, a primeira consulta estava para dezembro de 2018. E o tumor estava só crescendo. E o Senhor preparou uma data para eu estar ali. E quando eu entrei, quando as portas se abriram e eu adentrei ali naquele hospital, pastor, por mais que fosse um alívio porque eu consegui uma vaga, mas foi impactante ver a quantidade de pessoas. E não, às vezes a gente olha assim, quando a gente vai falar do câncer em específico, a gente, principalmente o de mama, assim, a gente pensa sempre, na minha avó, na minha Uma doença de pessoas tia-avó, mais vividas, né? mais Mais velha e velhas. tal. E quando eu entrei, que eu vi o tanto de meninas e meninos da minha idade, mais novos do que eu, era uma realidade totalmente impacto muito diferente, grande, né? sim, uma realidade totalmente diferente daquilo que até eu esperava presenciar. E assim, naquele hospital eu aprendi muito, é um outro mundo. Eu falo que lá o Senhor escolhe anjos para colocar ali. E o meu médico mesmo é uma pessoa assim muito, que foi o Senhor mesmo que escolheu ele para estar comigo. Glória a Deus. Mas o que mais assim é complicado até a gente, porque muitos entram e muitos não saem. E você começar a conviver, porque aí você sai do mundo normal e mergulha no mundo oncológico, e é o outro mundo. São outras conversas. Outros valores, né? Sim, sim. E já não tem mais aquilo. O que a gente vai fazer hoje à noite? Vamos marcar uma viagem. Você não marca viagem. Você não sabe se você vai ter essa oportunidade. E aí você começa a conviver com pessoas que estão no mesmo caminho que você e você pensa, é nesse que eu vou colar, porque eu estou aqui, então não tem para onde correr. E você começa a ver realidades melhores que a sua, piores que a sua. E aí eu acho que é nesse momento assim que o Senhor, que o Senhor mostra quem realmente nós somos, que aquele original que a Cristina achava lá atrás já não tem nada a ver mais. E lá é por ordem de idade e por ordem de enfermidade também. Se a pessoa é mais velha e está mais ruim, então nas consultas elas sempre passam pela frente. E eu era sempre uma das últimas. Minha consulta era 7 horas da manhã, eu saía 11, meio-dia, 1h da tarde. E você senta ali e tem que sentar e Visualizar, ver todo mundo chegar e sair. Todo mundo. Existe algum testemunho? Porque, como eu costumo falar, né, pior do que você sobreviver à guerra carregando suas cicatrizes, são os cenários, são as histórias de guerra. Sim. Eu já estive em alguns lugares assim, como eu falei, o que mais me chama a atenção não é o que eu estava vivendo em si, são as histórias que eu comecei a ouvir. E existe alguma história que te marcou, de pessoas, algo que você entenda que vale muito a pena trazer Sim. como foco para esse momento? Essa é uma parte bem difícil para o paciente oncológico. Quando eu fui para Barretos, eu pesquisando na internet descobri um grupo só de mulheres com câncer de mama. E aí, no grupo, eu encontrei uma menina que era daqui de Brasília, que estava fazendo tratamento lá também, mais ou menos da minha idade. E aí ela falou assim, eu vou fazer um grupo Amigos Oncológicos. Eu falei, beleza, a gente marcou, se encontrou no hospital e tal. E aí esse grupo foi aumentando.
sempre chegava mais um jovem. Eu perdi amigos com 21 anos, com filhos. E aí aquele grupo, ao mesmo tempo que era algo assim que ajudava a gente a passar por aquele momento difícil, era muito difícil, porque, às vezes, a gente via que naquele grupo que a gente fez dos nossos amigos oncológicos, alguém estava ficando. Eu sempre tive a imagem, a gente num lago, todo mundo dentro de um bote, e para atravessar. Só que muita gente não atravessa. E isso é difícil, porque você está no mesmo bote, você está na mesma embarcação. E por que ele não chega do outro lado? Por que você vai chegar? E foram vários amigos que eu perdi. Teve a Andressa, de 22 anos, que tinha uma filha de 2 anos, que ela não conseguiu. Teve o Rafael também, que a gente, num final de semana, numa semana, nós estávamos todo mundo conversando, e ele tocando violão, e o pessoal cantando. Na outra semana, interne já não saem. Mas, de todos esses, que foi até o que eu preferi sair do grupo, foi o Matheus. O Matheus, ele não conseguiu, e isso é algo assim que marca muito a gente. A gente sempre... eu nunca questionei o Senhor por que ele colocou, por que ele permitiu, não nem colocou, por que ele permitiu o câncer em mim? Nunca perguntei para o Senhor, mas eu questionei para o Senhor. Por que eles e não eu? A gente não é diferente. Nós somos iguais. E aí são perguntas que não têm respostas. Realmente, num primeiro momento. E não são fáceis. A gente se depara com várias pessoas, com pessoas que eu falo que a gente não tem que aceitar o câncer, mas a gente tem que aceitar que está com o câncer. Não tem como eu lutar contra algo se eu não souber que aquilo existe. Se eu não souber quem é meu inimigo, eu vou lutar contra o quê? Então, eu sempre falo, primeiro, aceita que está com câncer, para depois lutar contra ele. E, muitas vezes, as pessoas não aceitam isso. Falar sobre o câncer ainda é muito difícil. Existe um tabu muito grande para falar sobre isso, principalmente para o pessoal da minha idade, para esse pessoal mais jovem, porque a gente acha que a gente tem tudo, que a gente tem uma vida inteira pela frente, que a gente é quase intocável, e nós não somos. Nós somos muito vulneráveis. Eu acho que até mais do que o pessoal mais velhos, porque é tudo. O ambiente hoje é outro. Não é antigamente. Até a alimentação era mais saudável. Eu sei que tem vários tipos de câncer que não tem nada a ver com o externo. Até no caso do câncer que eu tive, não tem nada a ver com o externo, o meu corpo mesmo, meus hormônios, esse alimento dos meus hormônios que eu produzo. Mas a gente tem essa visão. E aí, quando você está lá, que você vê meninas de 20 anos perdendo o útero, eu não ia dar mamar mais. Eu não vou dar mais mamar no meu peito. Mas eu ainda posso ser mãe do meu útero. E ver amigas que perderam o útero, tipo assim, não vou nem falar no auge da juventude, no início do auge. Então, isso... É bem intenso. É bem difícil, assim. Realmente, esse é um assunto que ele tem uma profundidade, e eu quero, sim, chamar a atenção para isso. Estamos evoluídos aqui no nosso tempo e caminhando já para esse fechamento dessa primeira parte, né? Onde nós estamos sendo despertados nessa noite, despertados para finais. E é interessante, né? Porque é incrível como, muitas das vezes, se faz tão necessário ter que lidar com realidades que, ao longo da nossa rotina, nós fazemos questão, em muitos aspectos, até em fugir delas. Que é a realidade de uma doença terminal, uma doença incurável,
situações fora do nosso controle. E eu vejo Deus fazendo um despertamento em nós aqui nessa noite, para que realmente possamos encontrar os verdadeiros valores que nos definem. Muito mais do que uma rotina, muito mais do que uma postura, uma conduta moral, mas uma realidade que ela é sim espiritual e que deixamos de defendê-la, deixamos de reconhecê-la na sua amplitude, porque temos olhado para Deus dentro de uma perspectiva muito materialista. Eu acho interessante quando a Cris fala lá, nós não marcávamos a noite de sábado para sair, ou a viagem da alta temporada, porque não sabíamos quem estaria vivo, quem poderia ir. E isso tem muito a ver com aquilo que de fato é valor para nós. Por que se perde isso? Diante de uma geração que valoriza tanto isso. Diante de realidade de pessoas que fazem disso o centro da sua vida. Porque, na verdade, é uma inversão de valores. O que nos define não é um sábado à noite, o que nos define não é uma viagem a uma praia paradisíaca, o que nos define, o que nos traz a originalidade, como nós estamos falando aqui, diz respeito a uma experiência genuína com Cristo. Uma experiência que, de fato, nos faz encontrar em finais grandes começos. E eu digo para vocês, quando eu falo de começos, o começo está muito além da própria vida. Existe um começo que, para mim, o grande começo, na verdade, é a eternidade. A vida nos faz sempre contemplarmos as expectativas do grande começo que nos espera em Cristo, nos espera no momento. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso também. Muitas das vezes queremos tanto a cura, queremos tanto ver aquela pessoa que amamos fora daquele ambiente, mas existe um começo para ela. E antes de você antes de você se prender a um aspecto de cura, não querendo desvalorizar a glória que há nisso, porque é glorioso, é maravilhoso ver uma jovem contando tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela assistiu, mas eu quero que você se permita a conduzir essa pessoa ou afirmar na vida dessa pessoa o grande começo que ela precisa viver, porque se o Senhor tem uma cura para ela, para que ela possa manifestar um novo tempo da sua história aqui, vai ser diante da expectativa desse começo. Mas se o Senhor não tem, ela vai viver sim o começo. Então, Cris, eu queria que você, diante dessa Cris transformada, dessa Cris que chegou e esse pássaro que saiu da gaiola, que bateu aquele sino naquele momento, naquele dia glorioso, o que você tem a nos dizer como experiência, como alimento de fé, o que você tem a nos apresentar como dentro dessa versão atualizada, renovada, aperfeiçoada, vivificada, né, de Cristina que o Senhor estabeleceu? É outra pessoa. E o que eu não quero esquecer são até das cicatrizes. Eu falo que as cicatrizes, elas são necessárias. Não existe mais a dor, mas existe a cicatriz, para que eu possa lembrar de onde o Senhor passou comigo, porque eu não passei sozinha. E hoje, quando eu olho lá atrás e vejo a outra Cristina, são muito diferentes. Quando eu falei que lá eu era impaciente demais, tudo para mim era 3 minutos, tem que estar pronto. Eu me vejo num cenário em que minha consulta é 7h da manhã e eu sou atendida 11h, meio-dia. Então, aquele negócio de sentar no banco e ficar sem fazer nada, aquilo no começo para mim foi muito difícil. Hoje, sentar e esperar para mim, a paciência é muito tranquilo para mim. Então, eu aprendi muito a ter paciência. Eu aprendi que eu não tenho o controle de nada. O Senhor tem o controle de toda a minha vida. Nesse período todo, nessa fase oncológica, a gente fala que a gente nunca mais vai ser uma pessoa normal. A gente sempre vai ser paciente oncológico.
Sempre vai ter uma visita no hospital, sempre vai ter alguma coisa. Mas a fase mais tensa é essa do tratamento mesmo, que é praticamente toda semana no hospital. Tem gente que, às vezes, fica alguns dias lá. Tem quimioterapias que são de 9 horas, são de 3 dias seguidos ali com a aplicação. Mas quando passa essa fase de hospital, que a gente continua sendo paciente, a gente vê que, pelo menos em mim, e eu tenho certeza que em muita gente, os nossos valores realmente mudam. A gente é grato a Deus por sentir um gosto, o sabor, por sentir a água. E isso é algo, tipo assim, é tão natural que eu como, eu bebo, e pronto. E às vezes a gente não para observar o quão isso é precioso. E aquele ditado que a gente só dá valor depois que a gente perde, e não é um perder definitivo, mas nem que seja algo temporário, é totalmente verdade. Eu lembro que antes eu era muito ingrata, eu era muito reclamona, eu não tinha mania de verbalizar a minha murmuração, mas eu tinha uma mania de ficar... E isso para mim era uma murmuração. E hoje, depois de todo esse processo, eu vejo que eu amadureci muito no Senhor. O Deus que eu conheci antes do câncer é outro Deus. Aleluia. O nível de intimidade é muito além daquilo. Deus está lá em cima, Ele é o Deus Supremo, amém, e eu estou aqui embaixo. Não, para mim Ele é muito... às vezes eu falo assim, Deus, vem cá, senta aqui que nós temos que ter um tete-a-tete. Muito... eu mando beijo para Ele, eu fico, um beijo na tua bochecha. E antes, para mim, não, Deus era Deus, e só ajoelhar, orar e tal. E a minha visão mudou muito. O meu amadurecimento espiritual, nesses 359 dias, foi muito além dos 30 anos de cristã, de estar ali na igreja. E esse período todo que eu passei, essa fase oncológica, essa escola, que eu passaria tudo novamente, foi algo necessário para que agora, em maio, eu pudesse passar de uma forma menos dolorosa com a partida do meu pai. Eu venci, com a graça de Deus, eu venci essa fase oncológica, só que meu pai não. Meu pai, em maio, agora, ele foi morar com o Senhor e ele foi diagnosticado com câncer também. E eu posso dizer e afirmar com toda certeza que sem essa experiência de vida, sem essa experiência com o Senhor, eu não ia conseguir lidar com esse momento tão difícil. E então, nada é como o Senhor disse atrás, nada é por acaso, tudo tem um propósito. E às vezes a gente não consegue enxergar que às vezes a gente tira o foco do Senhor e coloca o foco só ali na frente, só no palmo na frente do nariz, e a gente não consegue ver além. E aí, quando tudo passa, que você olha para trás e fala assim, Senhor, muito obrigada, porque não foi fácil. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, mas o Senhor me ensinou a te conhecer. E isso, para mim, assim, até quando eu falo que eu passaria por tudo novamente, tem muita gente que acha que, nossa, mas você queria... Se eu soubesse que ia existir uma pessoa e depois outra pessoa, com certeza, sim. Eu faria tudo de novo, tudo de novo. Glória a Deus. Uau. Como a Cris falou, né, esse ano, em março, né? Maio. Foi maio. Já bem dentro do período de pandemia. E sabe que dia? 23 de maio.
a mesma data que eu comecei meu tratamento. Meu Deus, que intenso, né? Eu não sei o que tem, mas foi algo que me marcou muito, muito mesmo. É uma experiência, houve um preparo e, como eu já havia dito, né, alguém dessa casa, existem começos sendo instituídos nessa família, né? Vamos colocar assim, você viveu um começo e eu quero deixar claro, não tenho dúvida, que seu pai foi convidado a provar do verdadeiro começo. Digo isso, meus irmãos, não fazendo uma valorização da morte, não, pelo contrário. Valorizando de fato o que representa a vida que nos está proposta, a vida que nos foi conquistada naquela cruz. Por isso, eu quero fechar agora essa primeira parte do programa, agradecendo a Cris, agradecendo ao Senhor por esse tempo tão precioso, onde podemos entrar nesse universo, né, através desse testemunho, e que esse testemunho sirva assim como chamado. Temos algumas coisas para viver hoje ainda, de palavra, de oração. Então, por favor, fique conosco e vamos dar continuação a esse novo tempo. Até daqui a pouco. Então é isso, meus irmãos. Estamos aqui para para a segunda parte, né, do nosso programa Casa de Intercessores. Depois de um testemunho bem rico, bem enriquecedor, né, de uma jovem que prevaleceu contra uma doença que tem gerado tantas marcas, tantas cicatrizes em pessoas, em famílias. Estamos aqui com o pastor Rafael, que estará conosco compartilhando esse tempo de palavra. Por favor, pastor Rafael, é um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade, sei que Deus tem muito a falar conosco através da sua vida. Seja bem-vindo. Amém. Shalom, é com muita alegria que nós estamos aqui, né, para mais uma casa de intercessores. Pastor, é muito gratificante ouvir um testemunho como o da Cristina, que vem ao encontro de tantos problemas voltados na área da saúde, que precisam ser abordados pela igreja. A igreja não pode se calar diante de situações como essa. E o interessante é que, diante do testemunho dela, me veio algumas pessoas do nosso ministério que estão enfrentando situações parecidas com a dela, né, de câncer, de diagnóstico de câncer. E o interessante é que em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala da importância de sermos consolados para consolar. Então, quando nós passamos por algo que alguém já passou, que alguém já venceu, nós somos estimulados a crer, nós somos estimulados a acreditar e encher o nosso coração de fé e esperança, crendo que Deus ele tem um propósito específico para as coisas que nós passamos. E eu queria pontuar algumas coisas interessantes, né? Recentemente eu até trouxe uma ministração a respeito de Jó, e o que Deus trouxe ao meu coração a respeito da vida de Jó é que, como bem pontuado pelo Senhor, Deus não é um masoquista que faz Jó passar por todas essas situações que ele viveu sem um propósito, nada é por acaso. Na verdade, o que eu entendo é que Deus confiava algo muito precioso à vida de Jó. Não são qualquer pessoas que vivem situações como essa. Existem pessoas que conseguem carregar uma cruz mais pesada. E Deus confia tanto nessas pessoas, porque quando Deus olha para Jó, Deus não olha para ele como um perdedor, mas alguém capaz de vencer aquela estrutura que ele estava enfrentando e ser promovido na guerra, ser promovido diante de um testemunho e vivenciar tudo aquilo que ele provou, né? E o interessante é que eu quero trazer uma passagem aqui no livro de Marcos, capítulo 2, que fala de um evento que chama muito a minha atenção, e eu quero ler aqui. Diz assim: E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugares para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4 homens. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado por onde ele estava e, quebrando-o, abaixaram o leito que estava deitado para o paralítico descer. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali assentados estavam alguns escribas
que argumentavam em seus corações: por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si e disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que é interessante diante desse testemunho, dessa palavra, é que nós, quando estamos diante de um cenário como o que a Cristina estava, nós queremos muito uma cura. Nós buscamos a todo custo, oramos, jejuamos e nos movemos em função dessa cura. Só que essa palavra, ela testemunha algo interessante. Jesus está muito mais preocupado com o aspecto espiritual do que o aspecto físico. Jesus, antes de curar esse homem, ele perdoa os pecados dele, para após curá-lo. E o que isso quer dizer? Que Jesus, ele quer sim o nosso bem. Ele quer sim realizar curas, ele quer sim transformar, ele quer gerar milagres, para que o nome dele seja glorificado a partir disso. Mas, antes disso, Jesus quer nos salvar. Antes disso, Jesus quer nos converter. Antes disso, Jesus quer nos transformar e nos alinhar ao propósito dele. Então, não é por acaso que situações como essa acontecem na nossa vida. Porque, ao final desses processos, nós encontramos um começo. Seja ele um começo na glória, porque chegamos ao fim da nossa caminhada, ou seja, encontrar um propósito, ou encontrar um alinhamento para o que Deus está nos chamando a viver. Assim foi com a vida da Cristina. Como ela bem testemunhou, ela tinha muitos problemas de autossuficiência, eu até apontei isso no meu texto ali que eu estava anotando, porque isso vai totalmente contra ao que Deus quer de nós, que é uma vida de dependência. Então, a Cristina, quando ela tem que encarar uma estrutura como essa de câncer, ela não tem saídas, ela não consegue produzir respostas que resolvam esse problema. Na verdade, ela precisa se dobrar e reconhecer quem ela é em Deus. Alguém que não tem sequer a capacidade de dormir e acordar no outro dia, porque até mesmo o oxigênio e o acordar vem do Senhor. Só que Deus, sendo bom, ainda assim, Ele promove curas na nossa vida. E o interessante é que o evangelho no Brasil ele tem sido muito voltado para as mãos de Deus. Eu preciso de uma cura. Qual é o pastor que cura? Qual é a igreja da cura? Qual é o culto da cura? E as pessoas se movem em função disso, de uma busca por algo que Deus pode fazer. Mas o que Deus tem nos chamado como igreja é um padrão onde nós buscamos o Senhor por quem Ele é. E a partir disso, sim, nós provamos de grandes milagres, a partir sim, nós provamos de grandes curas. Mas hoje nós precisamos de uma igreja que possui autoridade sobre essas frentes. Porque todos os dias nós encontramos trabalhos que são abertos, igrejas que promovem curas e pastores que carregam esse emblema de pastores que são curandeiros. Mas o interessante é que nos falta autoridade. Porque Jesus não chamou um pastor, uma igreja ou um culto para serem donos da cura. Na verdade, todos nós, quando temos um relacionamento com Jesus e buscamos autoridade, nós possuímos a capacidade de promover cura na vida das pessoas. E nós precisamos evoluir como igreja, buscando viver novos padrões. Sabe, há uma passagem no livro de Colossenses que eu gosto muito, que é: Ele nos transportou do mundo das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que é interessante é que, muitas vezes, as pessoas elas têm se convertido a um evangelho que não é um evangelho verdadeiro. Ele é promovido por interesse, é promovido pelo que eu quero, pelo que eu preciso, um evangelho de necessidade. Então, se eu preciso de cura, eu me converto, eu dou dízimo, mas a partir do momento que eu sou curado, eu esqueço tudo isso, porque o meu coração não foi alcançado pelo verdadeiro evangelho. Onde eu posso dizer o que o apóstolo Paulo disse: eu sei ter bonança, sei viver bem na bonança, sei viver bem na escassez. E é esse padrão de igreja que nós precisamos promover, uma igreja que verdadeiramente transforma pessoas. Porque é muito fácil eu tirar uma pessoa do estado que ela está e apenas mudar o comportamento dela.
e não transportá-la do reino das trevas para o reino da luz, mas transportá-la para o reino da religiosidade, aonde ela se veste de uma estrutura de um evangelho, ela fala como uma cristã, mas ela não conhece o coração de Deus. Ela está ali somente porque Deus promoveu uma cura, ela está ali só porque Deus deu um carro, ela está ali só porque Deus transformou o casamento, ela está ali só porque Deus ressuscitou. Mas e se Deus não tivesse feito isso por essa pessoa? Qual seria a postura dela diante disso? Então, nós precisamos, nesses dias, eu sei que o testemunho da irmã é muito rico, mas nós precisamos entender que os começos que Deus quer gerar através de nós, eles são startados a partir de um verdadeiro evangelho, um evangelho de autoridade. E eu acredito muito que nós, como igreja, precisamos, nesses dias, buscar autoridade. Porque quando temos autoridade, nós podemos curar a cidade, as pessoas vão ser curadas de câncer, sem ao menos pisar o pé na igreja, elas serão curadas, porque eu acredito nesse evangelho. Um evangelho que promove curas a partir de onde eu estou. Se eu estou nesse lugar, as trevas precisam ser dissipadas. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver um evangelho verdadeiro. E não um evangelho de necessidades, um evangelho onde Jesus é só uma resposta ao que eu estou precisando no momento. Não quero desmerecer a dor de ninguém, não quero desmerecer a enfermidade de ninguém, não quero desmerecer as lutas que você está vivendo, mas saiba que se converter e viver um evangelho verdadeiro é muito, muito mais importante para Jesus do que você ser curado, tocado ou receber uma resposta de Deus. Porque foi isso que aconteceu com esse paralítico. Jesus poderia não ter curá-lo, poderia ter parado ali, a vida dele estaria resolvida. Ele estava salvo e perdoado dos seus pecados. Mas ainda assim, Jesus vem e o cura para mostrar que a ordem dos fatores que nós devemos seguir. Primeiro, nós resolvemos o problema espiritual das pessoas. Depois, nós alcançamos as demais esferas da vida delas. E é isso, pastor. Essa é a palavra. Aleluia. Palavra de alinhamento, né? Uma palavra que vem para trazer uma posição, um despertamento para todos nós. E que, através dessa palavra, a sua vida realmente seja alinhada a esse propósito, né? Que você possa usar daquilo que você ouviu como uma base de posição, uma base de fundamentação para as experiências que você precisa viver no Senhor. Nós vamos estar agora estabelecendo um tempo de oração, de intercessão. Por isso, né, você pode perceber, eu não falei isso no início, mas o nosso vídeo aí, no lado direito do vídeo, no cantinho direito, você tem um QR Code que você pode preenchê-lo. Na verdade, ele está aí para que você possa trazer o seu celular, fazer uma leitura desse QR Code. Ele abre um acesso a um questionário, e esse questionário ele tem como propósito intercessão. O propósito desse questionário é que você coloque suas necessidades, suas dificuldades, aquilo que você entende que é momento, é importante, né, como forma de se aproximar de Deus, de viver um testemunho diante daquilo que você tem vivido na presença do Senhor. Então, por favor, preencha esse questionário, ainda dá tempo, preencha ele direitinho, porque existe uma equipe de intercessão agora, orando. Se você ainda não colocou seu pedido de oração, né? Eu gostaria que você fizesse isso através do questionário, mas às vezes você está assistindo no próprio celular. Então, se você está assistindo no próprio celular, coloque aí no chat do YouTube, você clica aí, diga, se apresente, diga seu nome, de onde você é, o que você está vivendo. Nós queremos orar especificamente pela sua necessidade e cremos nesse Deus de milagre. Temos sido parte dessa igreja que tem buscado autoridade, como o pastor Rafael falou, dentro desse alinhamento, onde entendemos que, primeiramente, o reino e depois as demais coisas. Mas, primeiramente, ele. E eu amo esse texto, lido pelo pastor Rafael, que mostra, né, de várias formas o poder, a graça, a disposição de Jesus em tocar nas nossas feridas, em nos levar para grandes começos que não só se limitam à nossa experiência aqui na Terra, mas começos que nos permitem viver o grande começo que nos está sendo preparado na eternidade. A eternidade que ele tem já
deixado ela bem prontinha para que todos nós daqui a pouquinho possamos estar juntos lá. E eu quero encontrar você nessa eternidade, amém? Glória a Deus. Então eu queria que nós estivéssemos agora nesse tempo de oração. Vou usufruir da companhia do pastor Rafael, por isso eu estou te dando esse tempinho básico aí para você coloque o seu pedido. Vamos viver milagres. Estamos falando de finais que precisam ser substituídos por grandes começos. E Deus tem um começo para você, Deus tem um começo para a sua família, Deus tem um começo para a sua história na presença dEle, um começo definitivo, um começo que ele não vem mais contemplado com oscilações, com retrocessos, com paralisações, com desvios, mas um começo que, como já foi dito, ele sela o seu futuro em Cristo Jesus. Amém? Espero que você tenha colocado o seu nome. Nós vamos estar orando agora e já apontando para o fechamento desse programa, do programa dessa noite. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela forma que o Senhor nos traz até aqui. Como foi bom ouvir a Cristina falando, contando a sua história. Queremos ser essa igreja, Senhor. Essa igreja tão bem revelada nesse texto do pastor Rafael, uma igreja que, muito mais do que está ali gerando um tumulto em volta da pessoa de Jesus, muito mais do que está ali se empurrando na busca por uma oportunidade de estar junto a alguém que nos reflete tantas oportunidades, tantos benefícios, mas uma igreja, Senhor, que tem aberto os telhados das estruturas religiosas, uma igreja que tem, sim, olhado para aquilo que está além das quatro paredes, e uma igreja, Senhor, que tem feito, Senhor, dos seus ambientes de reunião, de envolvimento, pontos de encontro, Senhor, não de pessoas vaidosas querendo sua próxima bênção, mas de necessitados, Senhor, com a presença verdadeira do Senhor. E aqueles homens, eles tinham uma certeza, e eu me aposto dessa certeza como igreja do Senhor agora, a certeza de que quando aquele seu amigo acamado sobre aquela maca estivesse diante de Jesus, haveria sim uma resposta, haveria sim uma solução, e é de posse dessa certeza agora, Senhor, que eu quero que, em nome do Senhor Jesus Cristo, telhados de estruturas religiosas, telhados de incredulidades, telhados de impossibilidades, sejam abertos agora, Senhor, porque chamamos, Senhor, o testemunho dessa igreja que não foi feita para ser uma mera espectadora de milagres, Senhor, uma igreja que não foi feita para ser, Pai, alguém que canaliza sua experiência, Senhor, a bens materiais exclusivamente, Pai, mas uma igreja, Senhor, que de fato sabe trazer a necessidade, sabe trazer as dificuldades, sabe trazer as falências, as deficiências, Senhor, os diagnósticos, Senhor, que têm sido realidade na vida de pessoas através do contexto, da imagem que essas pessoas produzem sob o efeito desse diagnóstico para junto de Ti. Por isso eu quero agora, como igreja do Senhor, usar, Senhor, desse ambiente que o Senhor nos dá como casa de intercessores, para trazer, Senhor, para trazer que esse ambiente seja como essa corda na mão desses homens, Pai, diante de Ti. Senhor, queremos, Pai, em nome de Jesus, Te pedir, toca agora, Senhor, queremos apresentar a Ti a dor, a necessidade, o desespero, a tristeza, Senhor, a desesperança de pessoas que estão acometidas aí com doenças incuráveis, pessoas que estão debaixo de diagnósticos terríveis, pessoas que estão debaixo de crises, de misérias e que literalmente, Senhor, já se entregaram, Senhor, se renderam não a Ti, mas a esses vereditos. Pai, em nome de Jesus, queremos ser esse braço, essa mão de resgate que traz essas pessoas agora e coloca-as diante de Ti. Tome, Senhor, nas Tuas mãos agora e que haja uma palavra, Senhor, do trono da Tua graça, uma palavra de libertação, uma palavra de vida, de restauração, uma palavra de cura agora, indo em direção, Senhor, a essas pessoas agora em suas realidades, em suas macas de miséria, em suas macas de desistência, e que haja assim, Senhor, milagres nessa noite. Pai, faça definitivamente
de finais, grandes começos. Grandes começos, eu chamo esses começos, Pai, nessa noite, eu chamo o começo para o casamento que não há mais esperança, eu chamo o começo, Senhor, para o jovem que se vê dominado pelas drogas, Senhor, pelo crime, eu chamo começos, Pai, há um começo, Senhor, há um começo em Ti para todas as coisas que o homem é capaz de viver, há sim um começo, não existe nada difícil demais, nada impossível que o Senhor não possa fazer. Por isso eu te clamo agora, Senhor, visita, Senhor, não só as pessoas que colocaram seus nomes, Senhor, nessa lista, né? Senhor, pessoas que se apresentaram, Senhor, para receber oração, mas visita aqueles, Senhor, que estão sendo representados por essas pessoas, os visita nessa noite, Pai, e traz sim milagres, porque o Senhor é o Deus, Senhor, que nos encontra nos nossos finais, para nos fazer viver os teus verdadeiros começos. E nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela obra que nos permite viver esse começo, a obra maravilhosa do sacrifício daquela cruz. É o que nós oramos, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, espero que você tenha recebido dessa oração feita com muita verdade, com muita responsabilidade e cremos com muita autoridade. Em nome de Jesus. Estaremos na semana que vem dando continuidade a esse tema, né? Estaremos com um pastor, amigo nosso, líder de uma casa de recuperação de ex-dependentes químicos. Estamos agora lidando com uma outra imagem de finais, né? Olha que final. E eu acho lindo quando eu vejo um homem de Deus, assim como existem muitos, e com certeza você deve conhecer, pessoas que têm entendido essa verdade, entendido esse compromisso. E eu convido você a estar conosco semana que vem, no mesmo horário, às 20 horas, estaremos aqui, né, entrando mais uma vez nesse ambiente de finais para vivermos grandes começos em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe. Até semana que vem. Shalom.